Sejam bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom ter você aqui com a gente para a gente falar sobre um tema muito importante. O mês de outubro é o mês do Outubro Rosa, uma campanha que a gente conhece muito bem, mas também é o mês da criança. E para o programa de hoje, então, eu decidi trazer esse tema, que é para falar um pouquinho sobre saúde da criança. E quem vai falar comigo é ela que está aqui no nosso estúdio da NGTV, a doutora Andriele Flores, pediatra. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Ali. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Gente, para nós começar, então, esse nosso bate-papo de hoje, doutora Andriele, conta pra gente quais são os cuidados essenciais, os cuidados básicos, os primeiros cuidados que a gente tem que ter com uma criança logo depois que ela nasce. Então, é muito importante, Ali, a gente ficar prestando muita atenção no cocôzinho do seu filho, né? Porque o bebê nasce e os primeiros parâmetros que a gente tem para saber se o bebê está mamando o suficiente é ficar de olho nesse cocô e depois no xixi também. Qual que é a diferença? Qual que é o cocô ideal, digamos assim? Então, a gente sabe que o bebê nasce, ele elimina aquele mecônio, que é o cocô bem preto. Aquele que assusta os papais, né, gente? Os papais quase morrem, né, quando chega essa parte. Exatamente, e que é grudento, né? Bem complicado até para limpar o bumbum do bebê. Com o passar dos dias, por volta do segundo dia, esse cocô já tem que ficar um pouco mais esverdeado, já começar a clarear. Significa que o seu bebê está ingerindo mamazinho suficiente. Aí, então, ali pelo terceiro, quarto dia, o ideal é que esse cocô esteja amarelinho, né, Ali? Porque aí a gente sabe que o bebê está ingerindo mamazinho, está eliminando toda ali a que a gente chama de bilirrubina através desse cocô. Também, a partir do quarto dia, é importante que a gente enxergue fraldas de xixi desse bebezinho, né? Porque assim a gente sabe que sim, ele está mamando bem. E o xixi, qual que é a quantidade? Tem uma quantidade de trocas de fralda por dia? O que os pais têm que cuidar nesse sentido? Então, nos primeiros dias de vida, acaba que é um pouco complicado a gente separar a fralda exatamente, né, do que é o xixi e o que é cocô. Vai estar tudo meio misturado. Mas a partir do quinto, do sexto dia, a gente já começa, sim, a notar mais ou menos 5 fraldas de cocô, umas 4, 5 fraldas de xixi. E é muito importante que as famílias observem. A gente acaba pegando casos de pacientes um pouquinho mais velhos ali, por volta dos 15 dias de vida, que ainda fazem um cocô preto, esverdeado, fazem pouco xixi. E isso é de risco. Essa criança pode estar ficando desidratada. Então, nesse momento, a gente precisa, com certeza, intervir, né, ajustando o mamazinho da criança para que ela consiga, então, né, ganhar peso e continuar saudável. A perda de peso também é algo que tem que cuidar, né, nos primeiros dias de vida. E como que eu faço para fazer esse monitoramento? Então, por isso é muito importante a primeira consulta com o pediatra, né, de 5 até 10 dias de vida, o ideal que seja no 7º dia de vida, que essa consulta ocorra. Porque aí o pediatra, além de estar sabendo essa questão toda do cocô, do xixi, muitas vezes avaliando a mamada da mãe, né, ele também vai conseguir mensurar quanto está o peso do bebê. Porque a gente sabe que nos primeiros dias de vida, né, Ali, é normal as crianças perderem peso, né, de 5% às vezes até 10% do peso do nascimento. Mas, a partir disso, ela tem que começar a recuperar, começar a ganhar. Senão, também acaba sendo um sinal de alerta. Quais são os primeiros testes, doutora, que são feitos e, enfim, por que eles são importantes? Então, lá na maternidade, são feitos alguns testes ainda antes da alta hospitalar desse bebê, que é o teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho e o teste da linguinha. Isso aí, acabou me passando aqui. E logo depois, então, do nascimento, também é importantíssimo realizar o teste do pezinho. O teste do coraçãozinho, em específico, é extremamente importante, porque através dele a gente consegue ter um diagnóstico, ter na verdade, uma suspeita imediata de problemas muito graves no coração do bebê, né?
A gente sabe que esses problemas, essas cardiopatias congênitas, que são as mais perigosas, as que deixam o bebê azulzinho, elas poderiam ser diagnosticadas ainda no pré-natal. Mas, infelizmente, ainda não é o que ocorre, não são todas as famílias, todas as mulheres que têm acesso ao exame, né? Então, é extremamente importante que esse teste seja, sim, realizado, né, antes dessa criança ir para casa. Uma dúvida que sempre tem, né? Por que causa o amarelão? O que é o amarelão? Então, assim, a gente tem infinitas causas, né? Diversas causas de amarelão. E das mais comuns é realmente a baixa ingesta do mamá, né? Então, a criança acabou não tomando mamá suficiente e acaba tendo essa dificuldade de metabolizar ali a bilirrubina dentro do corpinho e eliminar para fora. Mas aí o que acontece? Por que o amarelão assusta? Por que ele é perigoso e a gente precisa monitorar? Porque ele pode causar uma doença muito grave a nível cerebral do bebê. E isso deixa sequelas para a vida toda. Então, pode ser normal, sim, o seu bebê ficar amarelinho nos primeiros dias de vida. Por isso é importante a consulta e o monitoramento do pediatra. Muitas vezes é necessário coletas de exames de sangue, né, para a gente se certificar se essa criança precisa fazer banho de luz ou se está tudo bem, pode seguir dessa forma. Mas justamente para a gente impedir que esses quadros mais graves se instalem. A gente falou muito sobre a amamentação, né? Isso quer dizer que se ocorrer, enfim, o amarelão ou a perda de peso é porque o leitinho da mamãe é fraco? Não, nem pensar. Nem pensar. Muitas vezes, então, ele ocorre porque esse bebê está com dificuldade de mamar, né? E não é porque o leite da mãe é fraco, não. Leite da mãe, pessoal, nunca fica fraco. Seja o bebê com 7 dias de vida, com 8 meses, com 1 ano e meio, com 3 anos, o leite materno nunca deixa de ter a sua importância. Mas, nesse caso, o amarelão ocorre muitas vezes porque esse bebê está conseguindo mamar pouquinho, né? Ou porque a mãe está produzindo pouco, ou porque ele tem alguma dificuldade de tirar esse leitinho ali de dentro da mama dessa mãe. Uma outra coisa que assusta muito os pais é a questão da febre, né? A febre alta, ela sempre é um indício de infecção ou quando ela ocorre? Então, a febre alta nem sempre é indício de uma infecção grave, né? Muitas doenças, até um vírus, aquele famoso mão-pé-boca, né? Que é temido, que ocorre muito nas crianças pequenas, ele pode causar uma febre alta. Então, não significa que seja uma doença grave. E a febre é um sinal querendo avisar o corpo, ou melhor, querendo avisar que o corpo está se defendendo contra alguma coisa, né? Então, essa coisa pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, e na grande maioria das vezes, a criança sozinha consegue, então, eliminar essa ameaça, né? O seu sistema imunológico age e ela consegue ali combater esse vírus e vai dar uma febre de 2, 3 dias e essa febre vai embora, mesmo sendo alta. O que é considerado uma febre alta, uma febrícula? Então, a gente teve uma atualização nos últimos anos da Sociedade de Pediatria, que eles classificaram febre a temperatura acima de 37,3, tá? Mas isso não significa que a gente já tem que sair medicando a criança que está com essa temperatura. O que a família deve fazer é observar o quadro geral da criança, né? Se a criança está com, por exemplo, 37,5 e ela está bem disposta, está brincando, está correndo, tu vê que ela está normal, só está com a temperatura um pouco mais alta, você pode observar. Não precisa sair de imediato medicando. Agora, seu filho está ali com 37,8, está moadinho, caidinho, não quer brincar, não quer mamar. Então, sim, aí você já pode, sim, medicar a criança. Uma febre mais alta seria acima de 39 graus, tá? Mas, mesmo assim, não precisa sair porta fora, correndo, levando o filho para a emergência, né? Correndo com a criança, porque, como eu já falei, a febre alta não significa doença grave. E quando que há o risco de uma febre alta se tornar uma convulsão ou ocorrer uma convulsão nesse sentido? Então, Ali,
Aí existe uma coisa que não é a temperatura da febre que ocasiona a convulsão. Porque já vi vários casos de crianças que chegaram com temperatura de 40 graus e não convulsionaram. Por quê? Porque o que predispõe à convulsão, na verdade, é algo genético. É geralmente uma predisposição que a criança já tem. E ela pode convulsionar até com uma temperatura bem baixa. E isso ocorre porque o mecanismo da convulsão depende desse aumento muito rápido de temperatura. Né? Por exemplo, estava 36 e, de repente, em cerca de minutos, veio para 38 graus. É esse aumento súbito que faz ocasionar a convulsão. E não em si a temperatura alta. E eu posso dar qualquer tipo de remédio em qualquer idade? Não. Isso a gente precisa ter bastante cuidado, né? Crianças pequenas, por exemplo, até 6 meses, tem uma restrição um pouco maior de medicação, né? E aí, crianças acima dessa idade, geralmente já está liberado, assim, né? Todos os antitérmicos que a gente tem. E se a criança, isso é muito coisa de vó, né? Se a criança anda de pé descalço, por exemplo, tem um risco maior dela pegar um resfriado, uma gripe ou uma própria infecção urinária? Bem, coisa de vó mesmo, né, Ali? E eu recebo muito essa dúvida na minha caixinha de perguntas no Instagram. Ela é clássica. E não, andar de pé descalço não facilita nenhum tipo de infecção. Porque a gripe, por exemplo, ela é causada por um vírus. E a infecção urinária por uma bactéria. Então, não vai ser o contato com o piso gelado que vai ocasionar a criança ficar doente. E sim o contato com o patógeno, com o germe. Né? Seja ele vírus ou bactéria. Então, mamães, deixem seus filhos andar de pé descalço. Fiquem tranquilas. Inclusive, pé descalço na grama, na terra. Isso é bem importante. Tanto para o desenvolvimento sensorial da criança, porque vai ter contato com essas texturas diferentes, né? Quanto por aquela famosa vitamina S de sujeira, né? Que também é extremamente importante que a criança tenha contato com todos os ambientes. Falamos em desenvolvimento agora, né? Que esse contato sensorial acaba ajudando no desenvolvimento. Doutora, explica pra gente quais são as etapas de desenvolvimento da criança e o que ela precisa fazer em cada etapa. Eu sei que os pais precisam deixar a criança de barriga para baixo por um tempo, por exemplo, para que ela desenvolva, né, alguns mecanismos assim que o corpo dela vai se preparando para o seu crescimento. Quais são eles? Quais são os principais? Então, o bebê nasce totalmente imaturo, né? Ao contrário de outras espécies de mamíferos que por exemplo, o cachorrinho, né, dali uns dias que nasceu já sai ali correndo. O nosso bebezinho humano não. Ele desenvolve justamente em etapas. E o início de tudo é firmar o pescoço, né? Então, o primeiro grande marco de desenvolvimento que a criança precisa ter é conseguir firmar bem o seu pescoço. E isso deve ocorrer por volta do 3º mês de vida. Então, por isso que o tummy time, que é o tempo de barriguinha para baixo, é extremamente importante em todas essas etapas de desenvolvimento. Porque, de início, a criança vai estar ali de barriguinha para baixo, ela vai fortalecer a musculatura do pescoço, dos ombros, vai conseguir virar para um lado para o outro, até que, conforme ela já está mais preparada, ela ergue esse pescoço. Né? Então, ela fica de barriguinha para baixo com a cabeça erguida. Depois disso, a criança deve conseguir rolar. Rolar para um lado, rolar para o outro. Tanto rolar de barriga para cima, para baixo, quanto, né, para baixo, para cima. Então, para os 2 lados. E se o seu filho chegar no 5º, no 6º mês de vida e não estiver fazendo isso, acaba que é um sinal de alerta também. Né, Ali? Porque, às vezes, as crianças têm, sim, dificuldades, seja por uma parte neurológica ou seja algo da parte motora mesmo, né? Mas como assim? Às vezes ela tem tensão em algum músculo, tensão em algum ligamento, em alguma partezinha do corpo que está impedindo ela de fazer esse movimento. E algo super importante também é que a gente não pode deixar a criança sentada antes do tempo. Então, o ideal é que para a família deixar o bebê sentado, ele já tenha essa sustentação do pescoço totalmente formada e que esse bebê também consiga rolar para ambos os lados. Aí sim, depois disso, ele pode sentar.
Depois de sentado, então primeiro o bebê vai sentar com apoio, depois vai ficar sentadinho sem apoio, sozinho, e vai começar a se colocar de 4 apoios para engatinhar, né? O engatinhar, ele não é mais considerado um marco de desenvolvimento motor. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não é um problema se talvez o seu filho não engatinhou. Mas a gente sabe que o engatinhar é importante, né, para várias questões. Então, ele precisa se locomover. Até que depois, mais próximo de 1 ano de vida, essa criança já tem que ter a capacidade de se colocar em pé e começar a dar os passinhos. Primeiramente, o bebê, por exemplo, vai se erguer no sofá e vai caminhar de ladinho no sofá para lá e para cá. Depois que ele já tem um certo equilíbrio, ele já se sente confortável com isso, aí sim ele começa a dar os primeiros passos sozinho. Então, o importante é nós não pularmos etapas. É deixar que o bebê se desenvolva nas etapas corretas, sem querer forçar, né? E aí também entra um adendo do andador, né, Ali? A gente sabe que aqui na nossa cidade existe uma lei, inclusive municipal, que impede as lojas de vender o andador. Mas as famílias acabam ainda tendo acesso. E por que não pode? Porque o andador, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ele não ajuda a criança a caminhar. Ele pode, inclusive, atrapalhar esse desenvolvimento da criança. Além de que é extremamente perigoso e muito fácil desse andador travar a rodinha e a criança cair de cabeça no chão. Então, pessoal, o andador não é mais recomendado, tá? Quem tem aí, já aguarde, coloque em cima do guarda-roupa. Não dê para ninguém, porque também não é para outra pessoa utilizar, né, Ali? E vamos proteger as nossas crianças contra isso também. Com certeza, já faz algum tempo, né, que existe esse alerta, que os especialistas já vêm estudando sobre isso e vendo que não ajuda e sim atrapalha. E Passo Fundo também entrou nessa prevenção, digamos assim, né, já faz um longo tempo. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação? Então, a gente já falou sobre as fases de desenvolvimento, a gente já falou um pouquinho sobre os primeiros cuidados com a criança, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da alimentação. Doutora, explica pra gente quais são os sinais de prontidão de que a criança está pronta, então, para começar essa alimentação. Então, atualmente, a gente sabe que a alimentação deve ser iniciada a partir dos 6 meses de vida. Por quê? Porque com 6 meses, como a gente já falou ali do desenvolvimento, a criança já está com a coluna cervical bem firme, já sustenta bem a cabeça. Com 6 meses, esse bebezinho também já pode estar sentando com o mínimo de apoio. O que é isso? É ele ficar assim apoiadinho no sofá, com as almofadas, ou enfim, com o travesseiro, e ele não ficar assim cambaleando, né? Como se fosse bem molinho, ele ficar firminho. Então, sentar com o mínimo de apoio é algo extremamente importante para a gente iniciar a introdução alimentar. Outro quesito é que esse bebê consiga pegar os objetos e levar os objetos até a boca, porque aí nos mostra essa habilidade com as mãos, que inclusive vai ser importante na própria alimentação. Outra questão importante é que com 6 meses, geralmente esse bebezinho tem o reflexo de protusão de língua diminuído. Então, ele não vai colocar o alimento imediatamente para fora com a linguinha. Ele vai permitir que esse alimento fique na boca. Então, isso é extremamente importante. Esses são alguns dos sinais que a gente deve respeitar. E eu diria que um dos principais é a gente aguardar esse bebê, sim, estar sentando bem confortavelmente, a gente perceber que ele está firminho. Por quê? Porque assim isso vai impedir dessa criança engasgar com o alimento. Antes disso, claro, né, óbvio, nasceu, eu já posso dar água, posso dar até um chazinho, porque tem cólica, a criança tem cólica, né? Já posso dar quando nasceu? Não, nem pensar. Nem pensar. O estômago da criança, o trato gastrointestinal, ele está preparado para receber o leite materno. Ou, na ausência dele, da fórmula infantil. Então, a gente não deve dar água, não deve dar chá. Eu sei que vai contra, né, muitas
muitos papos de vó mesmo, né? Ai, mas tu tomou e não morreu, você tá aí, né? Esse é o clássico para várias coisas aí da maternidade e da infância. Mas a gente não deve dar chá, tá? É extremamente perigoso, tem o risco da água estar contaminada, das folhas estarem contaminadas e causarem problemas graves no bebê, dentre eles diarreias extremamente severas. Mas a partir dos 6 meses, então, aí sim dá para começar. Isso, a partir dos 6 meses, a água, sim, é extremamente importante. E a questão do chá, a gente acaba não tendo tanta evidência de se deve ou não deve, mas o mais importante é que a criança aprenda a tomar água, né? Porque depois ocorre de muitas crianças um pouquinho maiores não gostarem de água, preferirem sempre chás ou sucos. Então, é algo que deve ser, sim, incentivado no início da introdução alimentar. Mas e o suco? Né? Afinal, suco é de frutas. Também não posso dar? Também não pode dar. Né? O que acontece? A criança já sabe mamar, né? Ela já sabe tomar o mamar. Então, agora, na introdução alimentar, ela precisa aprender a comer. E como ela vai fazer para comer se a gente só dá líquido para ela, né? Tirando o fato de que, para a gente fazer um pouquinho de suco de laranja, a gente precisa muitas vezes de 4, 5 frutas. E se a criança for comer essas frutas, ela não vai comer uma laranja inteira. E além do mais, que com o suco ela vai perder todas as fibras que a laranja contém, né? Porque inevitavelmente essa família vai acabar coando o suco. Então, a criança deve comer a fruta. Sucos de frutas a gente deixa mais para frente, a partir de 1 ano, porque aí sim ela já vai estar mais habituada com as texturas dos alimentos, já vai ter entendido o processo de alimentação, e aí fica menos perigoso até, né, essa questão de oferecer o suco. E a questão da alimentação também. Iniciou a introdução alimentar, então aos 6 meses, eu já posso dar todo tipo de alimento ou ainda tenho que aguardar, enfim, alguns tipos? Então, a comida de verdade está liberada, né? Ou seja, arroz, feijão, carnes, frutas, legumes, verduras. Isso sim, com exceção do mel, que aí a gente tem que esperar, né? Até 1 ano e, se possível, até os 2 aninhos, devido à quantidade grande de açúcar. Todos os outros alimentos de verdade estão liberados. Mas a gente tem que ter muito cuidado, que sal, a indicação é a gente não utilizar até 1 ano de vida, e o açúcar, a recomendação é a gente evitar até os 2 anos, tá? E isso inclui a famosa bolacha, que exatamente, a bolacha Maria, né? Que a gente tem aqui na nossa região, aquela sopinha de bolacha, né? Com um pouquinho de leite, coloca a bolacha e já dá para o bebê. Então, ela não é indicada, porque a bolacha contém açúcar. Mas nem aquele melzinho na chupeta, assim, não dá para dar para criança pequenininha? Não, Deus o livre. Extremamente perigoso. O mel, antes de 1 ano, tem o risco de dar uma doença bem grave, que é o botulismo. E entre 1 e 2 anos, esse risco diminui, mas a gente deve evitar, porque o mel é açúcar, né? Açúcar puro. Então, a gente utiliza apenas de forma medicinal, né? Para alguma tosse que está difícil de melhorar. Então, estaria autorizado de utilizar entre 1 e 2 anos, tá? Mas antes de 1 ano, nem falar. E a questão do sal e a do sal também, né? Mas muito mais a do açúcar. Como é complicado a gente conseguir levar até os 2 anos. Nós conseguimos até um pouquinho mais de 1 ano passar o sal, né? Não utilizar sal. Inclusive, na alimentação da família, nós diminuímos muito o consumo de sal, porque fazia a comida sem sal para ela e nós acabávamos comendo junto, né? Mas o açúcar, sempre tem aquela avó que dá aquele pedacinho, né, de bolacha, que dá aquele pedacinho de bolo escondido. Sempre tem aquela avó que né, acaba com os pais. E, infelizmente, tem mesmo. Eu vejo isso todo dia na minha prática clínica, que muitas vezes a família precisa da ajuda dos avós, né, e ele fica com os avós sem supervisão, e aí eles acabam liberando o doce, porque querem agradar o neto. Então, os avós que estão aqui nos escutando,
Fique tranquilo, não dar açúcar não quer dizer que você não é um bom avô, não quer dizer que você é cainha com alguma coisa. Negar um chocolate quando vai no mercado com a criança não vai ocasionar nenhum tipo de mal para ela. Pelo contrário, você está protegendo a alimentação dessa criança, você está proporcionando que ele aprenda a ter hábitos saudáveis desde o início. Porque, por experiência própria, é muito complicado mudar os hábitos depois de instalado. Então, por que não já começar toda essa parte da alimentação da criança da melhor forma possível? Dessa forma, a gente vai facilitar que quando ela for maior, quando ela puder escolher os alimentos que ela vai ingerir, ela faça boas escolhas. E não fique já com o paladar viciado em açúcar. Porque a gente sabe que o açúcar é um vício, sim, e depois é muito complicado deixar de lado, A criança vai sentir falta. Então, o melhor de tudo é a gente evitar esse acesso. Mas, coitadinha, a gente tá comendo e ela tá ficando com vontade. Não! Se ela não sabe o gosto que tem, Ali, ela não vai ficar com vontade. Então, assim, a criança é muito curiosa, É curiosa por alimento, é curiosa por ir em locais da casa que é proibido. Ela é curiosa e ela quer imitar os pais. Então, assim, se você puder não comer certas coisas na frente do seu filho, melhor. Mas saiba que se ele não experimentou, ele não vai ter vontade. Às vezes, ele vai ficar com vontade de comer. Então, você vai lá na bananinha dele e oferece essa banana. Vai ter o mesmo impacto. Ele vai ficar feliz, vai comer faceiro, vai encher a barriguinha, E a gente evitou, então, da criança ter contato com o alimento que o melhor de tudo é que ela seja o mais tarde possível, que ele aprenda a gostar, Aprenda a comer isso. É um mito, então, que as crianças ficam com vontade daquilo que os adultos estão comendo. Sim, é um mito. Principalmente aquelas crianças menores que ainda não conhecem aquele alimento. A questão do tipo de introdução alimentar, São vários os tipos e, claro, cada família escolhe o que acha mais adequado, enfim. Mas a questão, um outro mito ou verdade, da maternidade, é entregar a comida em pedaços. Oferece um risco para a criança? Ela pode engasgar? Então, se a gente esperar que essa criança tenha a idade de 6 meses, onde ela já vai estar com o pescocinho firme, vai estar com a coluna mais retinha, vai conseguir sustentar, que ela tenha aquele sinal de prontidão de pegar o alimento e colocar na boca, se a gente esperar isso, dificilmente a criança vai engasgar, mesmo com os pedaços. Mas aí o importante é a gente utilizar os pedaços com os cortes adequados. Não é pegar a fruta de qualquer jeito, por exemplo, cortar ali dá para a criança. Existem cortes específicos para que seja evitado esse tipo de engasgo, E isso sim pode ser falado sempre com o pediatra na consulta de introdução alimentar. É extremamente importante que as famílias aguardem a liberação, do pediatra ou do médico da família que está acompanhando essa criança, porque precisam ser avaliados os sinais de prontidão. A gente precisa ter certeza que essa criança está pronta para iniciar a alimentação. E se ela não estiver pronta com 6 meses, não tem problema a gente esperar um pouquinho mais. O importante é a família sentir realmente a segurança de que está tudo bem dar o alimento ali para o seu filho. Fora que também é bem importante saber as manobras de desengasgo. Desde que o bebê nasceu, é importantíssimo que a família já conheça, porque, eventualmente, o bebê pode engasgar até com um mamazinho, Com certeza. Então, isso significa que não precisa liquidificar toda a comida da criança. Nenhuma comida da criança. A recomendação atual é, no máximo, esmagar o alimento com a colher, com o garfo. Nenhuma comida a gente liquidifica ou tritura ou coloca no mixer. Então, o ideal é que seja esmagado com o garfo e, com o passar do desenvolvimento da criança, conforme a família for se sentindo mais segura, ir amassando cada vez menos, Porque o nosso objetivo na introdução alimentar é que, com 1 aninho, a criança esteja comendo a comida na mesma consistência da família.
Importantíssimo. Até para desenvolver a musculatura facial, né? Isso é importante. Com certeza. Agora a gente vai passar para uma outra etapa do nosso bate-papo aqui com a doutora Andriele, que é para falar sobre o sono. A doutora também ela é educadora do sono e esse sim é um pesadelo para muitos pais, né? Já passei por isso também. A Analice era uma criança que dormia muito tarde e já conseguimos diminuir um pouquinho, né? Nós conversávamos ali fora. Conseguimos diminuir um pouquinho esse horário, pelo menos para as 10, 9h30, por aí já tivemos um grande avanço. Doutora, conta pra gente qual que é a importância do sono na saúde da criança. O sono é super, hiper, mega importante. É no sono que muitos hormônios do corpinho da criança vão agir. O corpo vai liberar esses hormônios na hora do sono. É no sono que vai ocorrer o aprendizado, a consolidação da memória. Então, e é no sono que a criança vai descansar, né? Se o adulto não dorme bem, a gente sabe o que acontece no outro dia. E com a criança não é diferente. O sono, ele facilita uma boa alimentação, uma boa introdução alimentar. Porque a criança que está descansada, ela vai ter mais curiosidade de explorar os alimentos, de ter contato com aquilo que ela ainda não conhece. O sono, ele dificulta as birras também, né, Ali? Porque a gente sabe que a criança que está ali vencida, está passada, né, já teria que estar fazendo a soneca, ela vai ficar com uma tendência muito maior de desencadear ali um quadro de choro, né, espernear, gritar. Então, assim, o sono é extremamente importante para diversos sintomas, para diversas questões da saúde da criança. Inclusive, crianças maiores, Ali, muitas vezes têm diagnósticos de transtorno de déficit de atenção, né, hiperatividade, e essa criança não dorme bem. Então, em várias ocasiões, a gente organizando o sono dessa criança, ela vai ter uma melhora extremamente significativa no dia dela. Se a minha criança, ela não dorme bem à noite, eu posso cortar a soneca dela do dia, né? Afinal, ela não precisa dormir de dia para poder dormir à noite. Aí que tá, você vai fazer o efeito totalmente contrário, Ali. Totalmente contrário. O que acontece? Vamos pensar num balão, tá? Então, a criança está acordada, esse balãozinho está enchendo. Enchendo, enchendo, enchendo. A criança tem uma soneca, esse balão dá uma murchada, esvazia um pouco. Depois ela acordou, o balão volta a encher, a soneca esvazia. Se a gente pula essa soneca, esse balão só vai encher, 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 até que esse balão explode. E aí o que acontece? Ocorre um boom de cortisol no corpinho dessa criança. E o que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Então, essa criança vai ficar estressada. Vai ser mais difícil dela pegar no sono. Ela pode ficar irritada, chorosa ou elétrica. Então, é aquela coisa da luta ou fuga, né? Algum jeito essa criança vai dar. E aí vai fazer o efeito contrário. Em vez dela dormir melhor durante a noite, vai ser mais difícil dela pegar no sono e vai ser mais provável dela ter inúmeros despertares durante a noite. Então, pessoal, não façam isso. Tá, mas eu deixei a criança fazer a soneca, então, ali durante a tarde, mas ela passou mais de 1h, 1h30, então eu vou lá acordar. Vou acordar porque ela não pode dormir muito. Aí depende, né? Tudo isso vai depender da rotina da tua criança, vai depender de quantas sonecas ela já fez durante o dia, vai depender das horas necessárias que ela tem durante o dia para fazer essa soneca. Então, tudo isso precisa ser minimamente calculado, porque às vezes pode ser que seja necessário, sim, você facilitar o despertar da tua criança de uma soneca para que isso não prejudique o sono noturno. Mas vamos dizer que no dia anterior ali ela não fez soneca e a noite foi muito difícil. Pode ser que hoje ela tenha uma necessidade de fazer um sono um pouco maior para ir recuperando aquele tempo perdido do dia anterior. Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado, porque as duas possibilidades podem acontecer. Doutora, existem sinais de prontidão para esse momento do sono? Para iniciar uma rotina, enfim, ou de que forma que se pode ver isso? Então,
Quando o bebê nasce, ele entra num período que a gente chama de esterogestação. Aonde ele nasceu, mas ele ainda não entendeu que ele nasceu. E, geralmente, é aquele período que a mãe está no puerpério, né? Os primeiros dias de vida do bebê, os primeiros meses, aonde tudo é mais difícil. Então, a gente considera que nos primeiros 3 meses de vida, uma rotina certinha com horários não é interessante. Porque isso vai fazer só a mãe ficar mais estressada, mais angustiada. Porque, realmente, o bebê ali acorda de hora em hora para mamar, faz cocô, né? Enfim, é um caos, né? Quem é mãe aí sabe, né? Os primeiros meses são mais desafiadores. E aí, depois do 3º, 4º mês de vida, a criança já começa a entender que sim, ela nasceu, ela começa a ficar um período maior de tempo acordada. Então, esse é o momento ideal de nós iniciarmos a rotina e adaptarmos todas as atividades ali da criança numa rotina que seja sólida, né? Que todos os dias, num horário mais ou menos semelhante diariamente, essa criança faça as atividades. Mas que atividade um bebê vai fazer? Então, passear no condomínio, passear na rua de carrinho, o horário do banho, o horário do tummy time, né? Então, tudo isso deve ser em horários aproximados. Sem falar no horário da soneca, que o ideal é que seja sempre no mesmo horário, incluindo o horário do sono noturno também. Muito bem, muito interessante, né? A questão do sono é importante porque os pais acabam sofrendo muito com isso, né? E para a gente finalizar aqui, doutora, então, o nosso bate-papo aqui no Papo Saúde de hoje, eu quero que você conte para a gente, né, que também é um mito. Nós falamos muito sobre mitos e verdades, né, na maternidade e na infância. Eu não preciso pegar a criança no colo? Quanto mais eu deixo ela no bercinho, melhor? Não façam isso, gente. A criança precisa do contato humano. A criança precisa do apego para se desenvolver. Quanto mais apegada a criança é nos seus cuidadores, mais independente ela vai ser no futuro, ela vai ser lá na frente. Então, colo não estraga, colo não deixa mimado. Colo é só amor, é só conexão, é só segurança. O teu filho precisa sentir desde os primeiros dias de vida que ele está seguro contigo. Ele não precisa ter medo. Porque daí, quando ele for adolescente, ele sabe que se o colega dele oferecer droga, ele vai poder chegar em ti e vai poder contar. Ele vai se sentir seguro contigo. Então, tudo isso começa desde o nascimento do bebê. Deem muito colo, deem muito amor. Vai chegar o momento em que ele vai sim ser independente e sempre vai ter em ti o porto seguro. Com toda certeza que mãe nunca ouviu, né? Não, larga essa criança, tu tá dando muito colo, vai encher de manias. E realmente não, né? É totalmente o contrário. E eu sei disso e vivo isso também. Quero agradecer, então, a doutora Andriele Flores, pediatra, que esteve aqui conversando com a gente hoje. Que bate-papo bem bacana, né? Para quem é mãe. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, Ali. Espero de coração ter, né, podido ajudar alguém aí do outro lado da telinha. E obrigada pelo convite. Muito obrigada também quem esteve aqui com a gente, a nossa técnica, você que esteve aí em casa. O nosso agradecimento especial ao Regison Cabeleireiros, que faz a produção, e também a Helena da Só Flores. Gente, a Helena está no novo endereço, que é lá na Capitão Eleutério, número 44. Ela que faz os nossos vasos aqui, os nossos arranjos para o estúdio aqui da NGTV. Muito obrigada, Helena. Obrigada, Regison. Obrigada a você que esteve conosco. Nos encontramos, então, na próxima quinta-feira. É feriado, né? Dia 2 de novembro é feriado. Mas na outra semana, então, eu espero você para mais um Papo Saúde aqui na NGTV. Boa noite a todos e até o nosso próximo programa.